Deus te use, Gabriel. Sou da Igreja Capaz de Ser, amém? Quem está vivo dá glória a Deus. Aleluia. Hoje vamos falar sobre frutificação, sobre frutificar no templo. Isso é muito bom, essa palavra, esse tema de frutificação, nesse mês de agosto, falou muito sobre as nossas vidas, palestrou muito conosco, ainda mais nas células. 3 semanas de células falando sobre frutificação, as pessoas saíam maravilhadas, porque é um tema que vai impactar diretamente ao nosso coração. É um tema que faz a gente se tornar uma pessoa melhor. É um tema que não é egocêntrico, que faz com que a gente melhore como pessoa e melhore a vida das pessoas com a palavra, com gesto de gratidão, com gesto de servir. Então, frutificação é isso. É eu servindo o próximo. Vamos falar sobre frutificação no templo? No livro do profeta Ageu, capítulo 2, verso de número 8. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, verso de número 8. Quero desde já agradecer a minha oportunidade por estar ministrando a palavra do Senhor. Prometo que eu não vou demorar. Tenho 30 minutos. Agradecer meu pai também. 30 minutos não, é 29 minutos e 59 segundos. Que ele falou que senão aperta. Tudo bem. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, verso 8, diz assim: Minha é a prata, e meu é o ouro. Disse o Senhor dos Exércitos: a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Eu vou estar repetindo isso aqui porque é muito forte. Minha é a prata, meu é o ouro, e disse o Senhor dos Exércitos: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Olhe para o seu irmão, prometo que é só uma vez que eu vou falar isso, e diga assim para ele: vamos frutificar no templo? Isso. Quando eu observo essa palavra, meu é a prata, meu é o ouro, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, isso significa que, com certeza, você já ouviu esse jargão. Com certeza você já ouviu essa palavra, e geralmente a palavra é lançada quando acontece algo com você, quando acontece alguma coisa na nossa vida. E quando acontece uma coisa na nossa vida que não é boa, você com certeza já falou essa palavra: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Isso significa que essa palavra aqui é uma palavra que aconteceu realmente na vida real, e também uma palavra profética. Quando você diz que aconteceu algo na sua vida, mas a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, isso significa que você tem a esperança de que algo bom vai vir, que algo bom vai acontecer. E muitas das vezes, muitas pessoas falam essa palavra, mas não conhecem a história realmente dela. Eu vim trazer essa história para você porque essa história é muito importante para nossas vidas. E significa que quando o primeiro templo, a primeira casa foi construída por Salomão, o primeiro templo foi levado ouro, foi levado prata, foi levado bronze. Isso significa que nesse primeiro templo era um templo muito lindo, era um templo muito belo, era um templo que tinha muita prata, muito ouro, e também tinha a presença de Deus. Isso significa que na inauguração do templo, a Bíblia diz que quem estava dentro não conseguia sair, e quem estava fora não conseguia entrar. De tamanho era a glória de Deus que estava dentro daquele templo. Isso significa que além do templo ser bonito, o templo também na inauguração tinha a presença do Senhor. Isso significa que o tempo foi passando, as pessoas foram se esfriando, os profetas foram sumindo,
Isso significa também que os profetas já estavam em extinção, numericamente. E Deus começa a procurar um profeta para profetizar perante a nação. Ele começa a procurar profetas para frutificar, o reino dele, e nada de achar. Mas ele olha para baixo e diz assim: ei, tem um ali que está estudando para ser sacerdote, mas eu vou ter que formar ele como profeta. Eu vou ter que mudar o cenário dele, eu vou ter que mudar tudo, porque não tem profeta para profetizar. Aí Deus vai até Jeremias e diz assim: Jeremias, eis que te chamei, dentro do ventre materno de sua mãe, e santifiquei profeta perante a nação. Jeremias, ele diz: Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Jeremias aqui tinha aproximadamente 12 anos de idade. Aí Deus falou assim para ele: não diga isso que não passe de uma criança, porque eu serei contigo, eu serei com a sua boca, e você vai profetizar contra essa nação, por essa nação. Isso significa que ele escolhe um profeta, ele escolhe um menino que está estudando para ser sacerdote, porque era filho de Ilquias. Era filho de Ilquias, e Ilquias era da linhagem real de Arão. Ele estava estudando para ser sacerdote, mas ele começou a profetizar. Ele não sabia esse negócio de profetizar, mas ele foi assim do jeito dele. Ele não sabia como profetizava, mas ele foi assim mesmo porque ele confiou em Deus. Ele não sabia como frutificava como profeta, mas ele foi do jeito dele e falou para a nação. Jeremias era taxado como falso profeta, porque tudo que ele profetizava não acontecia no momento, acontecia anos depois. Por isso que Jeremias escreveu um dos livros dele, que é Livros das Lamentações. Jeremias era taxado como um profeta chorão, porque tudo que ele profetizava não acontecia no momento, acontecia depois. E logo depois que não acontecia a profecia dele, pegavam Jeremias, trancavam Jeremias no cárcere, batia no Jeremias, ao ponto de ele chegar e falar assim: Senhor, tu me iludiste, tu me enganaste, persuadido fui, persuadido fiquei, eu quero parar, já pensei em parar, mas todas as vezes que eu penso em parar, a sua palavra é mais forte do que eu. Ela queima no meu coração como chama de fogo e brasa viva, ao ponto de eu não conseguir parar. E deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Você até tentou parar um dia, mas a palavra do Senhor foi mais forte do que você. E o Senhor estava dizendo assim no seu coração: ei, meu filho, eu te chamei para profetizar, então continua profetizando. Continua marchando, continua frutificando. A palavra do Senhor é mais forte do que a gente. Quantas das vezes você pensou em parar, mas não conseguiu? É a palavra queimando no seu coração, dizendo assim: eu sou mais forte do que você. Isso significa que o tempo foi passando, mas mesmo assim os profetas, as pessoas estavam deixando o templo de lado. Então Deus se levanta e diz assim: eu vou levantar a tribo inimiga, os babilônicos, os caldeus, para entrar em Jerusalém e devastar a cidade. Mas tem uma coisa, vai acontecer algo diferente. Porque Abacuque se levanta e diz assim: Deus, não faz isso. Deixa o povo. Aí Deus fala assim: Abacuque, eu não vou deixar o povo, eu vou tratar com o povo. Porque eu já falei e vai acontecer. Mas tem uma coisa diferente aqui: o justo viverá pela fé. Deus traz os caldeus para devastar a cidade, para tratar com o povo dele. Isso significa que Jeremias, que Abacuque diz assim para o Senhor: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No original estava dizendo assim: Senhor, ouvi a tua palavra e entendi. Transforma, ó Senhor, o teu povo no meio dos anos. Eu sei que o Senhor vai devastar a cidade e tratar com esse povo, mas eu creio que na geração futura, essa geração já vai vir transformada. E qual a geração que veio transformada? É em Misael, Azarias e Ananias, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abidnego, avivados dentro da Babilônia, mesmo sendo cativo. Isso significa que o tempo foi passando. Os caldeus entraram dentro da cidade, derrubaram o muro, quebraram tudo, levaram o ouro, levaram prata, queimaram o templo, destruíram o templo e levaram o povo cativo. Quando o povo está cativo,
sabe o que acontece? Os caldeus começam a zombar dos judeus, dizendo assim: canta aí agora a canção que vocês cantavam lá em Sião. Por que não está cantando? Isso significa que não foi os babilônicos que penduraram a harpa deles no salgueiro. Foi o próprio povo de Deus que pendurou a sua harpa no salgueiro, pensando que tudo já tinha acabado, pensando que tudo já estava ao fim, às ruínas. Mas um homem de outro lado, chamado Neemias, ele pensou assim: não, ainda não acabou não. Eu vou pedir carta ao rei, vou voltar para Jerusalém e vou começar a construir aquilo que estava destruído. Eu vou repetir isso aqui porque vale a pena. Um homem se levantou, um homem se compadeceu e falou assim: eu vou levantar e vou começar a construir o que estava desconstruído, que estava destruído. Ele perde cartas e começa a construir o templo, mas estava faltando uma coisa. O que adianta uma cidade sem muro? Aí um homem pensou assim: eu vou levantar o muro da cidade, porque muro vai falar de proteção. O templo tem que ter proteção, a casa tem que ter proteção, a cidade tem que ter proteção. Esse homem foi um homem que foi para proteger a cidade, para levantar os muros. Isso significa que na construção dos muros, Neemias construindo o muro, chega quem? Sanbalate, Tobias e Gesem. Esses Sanbalate, Tobias e Gesem, eles eram inimigos, mas se ajuntaram para tentar impedir a construção dos muros. Isso significa que quando a gente coloca o pé para frutificar, sempre vai levantar os inimigos. Mas isso vai decidir, vai sair de você, se vai continuar ou se vai parar. Neemias não era construtor, não era pedreiro, não era nada, mas ele se esforçou para fazer o que estava destruído, para levantar o que estava destruído. Neemias começa a levantar os muros, mas está faltando algo aqui. Está faltando adoração, está faltando culto. O que adianta uma cidade com muro, mas não tem culto? Aí vem Esdras. Esdras veio para restaurar o culto que estava perdido. Esdras começa a bater de casa em casa. Quando o povo saiu do exílio, Esdras começa a bater de casa em casa e dizer assim: vamos restaurar o culto, vamos cultuar, vamos adorar a Deus. Lá na Babilônia eles não conseguiam adorar e até pendurar a arca no salgueiro. Mas quando eles saíram da Babilônia, eles viram que estava tudo destruído. E eles pensaram de uma seguinte forma, o povo pensou assim: para que eu vou adorar se o templo está destruído? Para que eu vou clamar se o templo está destruído? Aí vem Neemias levantando o muro e Esdras restaurando o culto. Mas ainda está faltando uma coisa aqui. Isso significa que faltava algo mais. Faltava o templo ser construído novamente. As pessoas olhavam para o templo, os sacerdotes olhavam para o templo, os antigos que foram escravizados na Babilônia, que foram levados para a Babilônia, que eram novos, que eram jovens, que viram o templo reerguido, viram o templo de Salomão, que tinha prata, ouro, que tinha cobre, que tinha tudo, que era muito bonito. Esses homens já saíram velhos da Babilônia, já saíram anciões. Quando eles viram tudo derrubado, eles se entristeceram. Eles se acovardaram, se prostraram. Isso significa que quando o povo tinha a oportunidade de adorar, não adorava. Que quando o templo estava reerguido, quando o povo tinha a oportunidade de sacrificar, não sacrificava. Que tinha a oportunidade de estar cantando dentro do templo, não cantava. Mas quando perdeu o templo e perdeu a oportunidade, eles pensavam em cantar. Isso significa que a gente não pode perder a oportunidade que nós temos aqui hoje. Você saiu da sua casa para frutificar, você chegou até dentro desse templo. Se for de adorar, adore. Se for de sacrificar, sacrifique. Se for de clamar, clame. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa para você: não pendure a sua harpa no salgueiro, porque ainda tem esperança. Aqueles homens tinham decidido prender a sua harpa no salgueiro,
Mas aí veio Ageu. Ageu chega no cenário aqui, um dos profetas menores da Bíblia Sagrada, a qual Deus falou com Ageu e disse assim: ei, está faltando uma coisa, vamos reconstruir o templo, vamos levantar o templo. Ageu começa a bater de em casa, vamos levantar o templo. Ninguém queria mais levantar, ninguém queria mais se movimentar. Ageu começou a dizer assim: ei, eis digo para vocês, eis do Senhor que digo para vocês, é por isso que vocês ganham dinheiro e parece que está colocando no saco furado, é por isso que vocês comem e não sacia a sua fome, porque enquanto vocês estão dentro de casa acomodado, o templo do Senhor está derrubado lá, ó. Porém vamos catar madeira e vamos catar pedra bruta e vamos levantar o templo, aquilo que estava derrubado. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você nessa noite. É hora de catar madeira, é hora de pegar tijolos e construir aquilo que estava derrubado. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Tem pessoas que veio aqui para levantar os muros, outras pessoas que veio para restaurar o culto, e outras pessoas que Deus levantou aqui para frutificar, levantando no templo para voltar à adoração. Adoração, eles entenderam que a adoração não podia parar. Ei, os muros podem estar até derrubados, o culto parecia que estava frio, mas levantou um homem dizendo assim: não vai acabar o culto, não vai acabar a adoração, não vai acabar o propósito, porque Deus falou comigo nessa noite que Deus está levantando pessoas aqui como Ageu, como Abacuque, como Jeremias. Rei na maçonera manchorecalá plasuia. Tem pessoas que chegaram aqui frias, mas você falou assim: não, vamos para o culto, vamos levantar o templo novamente. E eles começam a levantar o templo. Ageu, ele foi usado para ser um incentivador. Talvez você não tenha muito estudo, talvez você não sabe cantar, talvez você não sabe pregar, talvez você não sabe dar um ensino, mas talvez você seja um incentivador da obra do Senhor. Deus não levantou aqui um pregador para levantar o templo. Deus não levantou aqui um levita para levantar um templo. Deus não levantou um sacerdote para levantar o templo. Deus não levantou um mestre para levantar o templo. Deus levantou um incentivador. Isso significa que todo mundo tem um preço aqui na casa do Senhor. Tem pessoas que estão pensando assim: não dá para mim fazer nada, eu não sei pregar, eu não sei louvar, eu não sei dar estudo, eu não sei fazer nada. Ei, tu sabe incentivar? Então vamos embora levantar o templo. Você sabe incentivar? Então vamos embora frutificar, porque tem pessoas precisando da sua palavra, tem pessoas precisando de você. Isso significa que quando Ageu coloca o povo para levantar o templo, os anciões, que agora estão anciões, que foram jovens, que viram o templo bonito e belo, agora está vendo um templo o quê? De madeira e pedra. Eles começam a chorar, lembrando do primeiro templo. Eles começam a chorar muito, lembrando do primeiro templo, ao ponto de Deus tomar Ageu novamente e falar assim para Ageu: ei, eis que diz o Senhor dos Exércitos. Pode parar de chorar. Por quê? Porque meu é a prata, meu é o ouro, e eis que a glória dessa última casa, eu vou repetir porque vale a pena, eis que a glória dessa última casa, eis que a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. A primeira casa tinha até ouro, a primeira casa tinha bronze, a primeira casa tinha prata, a primeira casa tinha tudo, mas essa segunda casa será uma casa de glória. Essa segunda casa será uma casa de glória. Coxos vão sair dali andando, cego vai sair enxergando, surdos vão sair ouvindo. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você: essa casa aqui é chamada casa de oração. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira.
Deixa eu lhe dizer uma coisa para você nessa noite. Eles pensaram que o segundo templo ia ser um templo falido. Eles pensaram que o segundo templo ia ser um templo fraco. Mas quando eles entraram naquele lugar, foi o mesmo templo que Jesus entrou. Foi o mesmo templo que quando os cambistas estavam fazendo câmbio na casa do Senhor, ele falou assim, ó, essa casa é chamada casa de oração. Esse templo foi diferente. Esse templo tinha cura. Esse templo tinha libertação. Esse templo tinha renovo. Eu quero pregar aqui para você nessa noite que não é tempo de parar. É tempo de frutificar a cada dia. É tempo de frutificar a cada dia. Talvez você chegou pensando assim, eu quero parar. Eu já pensei em desistir. Mas quando Ageu viu um problema, ele se lançou no problema. Quando Neemias ele viu uma dificuldade, ele se lançou. Os inimigos se levantaram para tentar parar, mas mesmo assim, uma mão ele construía um muro e a outra mão ele segurava a espada. Isso significa que ele estava determinado a terminar o que ele tinha começado. Talvez você começou algo e está pensando assim, vou parar, mas Deus falou assim, continua porque o templo tem que ser reerguido. Continua porque tem pessoas que vai precisar de você lá para você frutificar. Isso significa que eles pensavam que ia acabar por ali. Mas teve um novo renovo. E aquela profecia que Abacuque profetizou, Senhor, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, significa que está no plural, no meio dos anos. E significa que a geração daquele momento, Deus já fez a limpa. Mas a geração futura que ia por vir, ela não se corrompeu. Porque Misael, Ananias e Azarias falaram assim para ele, ó, se prostra perante a estátua. Eles falaram assim, não. Se prostra perante a estátua, quando tocaram os tambores, os pífaros, tudo, eles falaram não. Todo mundo se ajoelhou. Mas três jovens não se ajoelharam. Não se ajoelharam? Pega eles. Vão lançar no fogo ardente. Falaram assim, não vai ser de uma forma normal. Vai ser de uma forma humilhante, o rei pensando. Acende o fogo, aquece o fogo 7 vezes mais. Para humilhar mesmo. A ponto dos soldados que foram lançar o povo, se queimaram e morreram. Quando lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Ananias e Azarias, tiveram que dizer assim, ei, foi o próprio rei Nabucodonosor, eis que não vejo mais 3 homens, mas eis que vejo 4 homens. Eu vou repetir porque é pena. Eis que não vejo mais 3 homens, mas eis que vejo 4 homens. E um é semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. Era o rei reconhecendo que era a grandeza de Deus. É aqueles jovens que não se corromperam, decidiram frutificar, que não pararam, a qual Abacuque profetizou. Ei, não vejo mais 3, mas vejo 4. É semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. Eis que os cabelos deles não se consomem. Eis que as roupas deles não se consomem, não pega fogo. Os pés, as vestes não pegam fogo, por quê? Porque eles estão tomados da glória e tem um homem ali protegendo eles. Aquece o fogo 7 vezes mais. Enquanto Satanás aquece o fogo 7 vezes mais, Deus aquece a resistência. É Satanás aumentando o fogo e Deus aumentando a sua resistência. É Satanás aumentando o fogo e Deus aumentando a sua resistência, ao ponto de ele dizer assim, não tem como queimar eles, por quê? Porque eles estão resistindo. Não tem como parar eles, porque eles estão resistindo. E quando você dá glória, Deus gosta, tá? Porque glória significa que, sabe o que significa glória? Algo pesado, extremamente pesado, que não dá para segurar. E significa que quando Satanás olha e fala assim, ei, dá glória a Deus aí, igreja. Dá glória a Deus novamente. Aí Satanás está olhando e dizendo assim, está vindo ali algo pesado.
extremamente pesado que não dá para segurar. Satanás tem que recolher os demônios e falar assim: vamos dar meia volta, vamos fazer a curva, vamos fazer a conversão, porque tem uma igreja chamada DESP ali, que chama em Campo Grande, que está dando glória a Deus. Está vindo algo pesado ali, extremamente pesado, que não dá para segurar. Essa igreja está frutificando. Essa igreja está frutificando. A igreja está frutificando. E assim como esses homens frutificaram, Abacuque, Ageu, Misael, Ananias e Azarias, Jeremias, Esdras, Neemias, que deixaram uma lição para a gente, que a frutificação vale a pena, lutar pela glória de Deus vale a pena, lutar pelo templo vale a pena, que não deixaram o culto esfriar, que não deixaram o templo ficar derrubado, que não deixaram a glória sumirem, eles permaneceram frutificando, e significa que a gente que estamos aqui fazemos tudo isso novamente. Porque o governo, o sistema, tudo isso, pensa que a igreja vai parar. Mas sempre tem um levantando o templo, tem outro restaurando o culto, tem outro incentivando. Aí eles pensam assim: ué, por que não para? Porque a DESP está frutificando. Enquanto tiver a DESP frutificando, a obra do Senhor não para. Enquanto tiver a DESP frutificando, a obra do Senhor não para. Então que nessa noite você venha frutificar. Que nessa noite você venha sair com esse pensamento que eu preciso ser canal de Deus para a vida de alguém. Talvez a minha mensagem aqui nessa noite foi uma mensagem para você chegar em casa e ficar pensando assim: Senhor, eu preciso ser um canal de bênção para a vida de alguém. Eu não posso deixar a obra de Deus parada. Eu não posso deixar as coisas de Deus paradas. Eu preciso fazer como aqueles homens fizeram. Então que Deus venha te abençoar nessa noite. E que você venha continuar frutificando. E as palmas louvam ao Senhor.